Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir no livro de Ezequiel 2-6. Vamos lá. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nações rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, e quer que aquela nação rebelde ouça, que deixe de ouvir. Saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre os escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde com aquela nação, como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu lhe vou dar. Então, olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim, e ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Capítulo 3. Ele me disse: Filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi. Em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: Filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu enviasse, eles o ouviriam, mas a nação de Israel não vai querer ouvir, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E continuou: Filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano, o Senhor. Depois o Espírito elevou-me e ouvi esta estrondosa aclamação: que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Eu ouvi o som das asas dos seres viventes roçando uma nas outras, e atrás deles o som das rodas. Um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o seu espírito cheio de amargura e de ira, e com forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel Abide, perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles, atônito. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para as nações de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e eleve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que vai morrer, e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre desta culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu.
As práticas justas dele não serão lembradas para mim. Porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim e ele me disse: levante-se e vá à planície, e lá falarei com você. Então me levantei e fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor, como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me com o rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs de pé e disse: vá para casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado em cordas, você ficará preso e não conseguirá sair para meio do povo. Farei sua língua pegar-se ao céu da boca para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora seja uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei sua boca e você lhes dirá: assim diz o soberano Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser ouvir, não ouça, pois são uma nação rebelde. Capítulo 4. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo e coloque-o à sua frente, e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a então e erga as obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arites ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade, e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo, e sobre você põe a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Pegue o trigo, a cevada, o feijão, a lentilha, o paniço e a espelta. Ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas de pão por dia e coma-o em horas determinadas. Também meio litro de água e beba em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevadas. Asse-o à vista do povo usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Então eu disse: ah, soberano Senhor, eu jamais me contaminei, desde a minha infância até agora. Jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele. Deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. E acrescentou: filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero a água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência uns dos outros e definharão por causa da sua iniquidade. Capítulo 5. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como uma navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de pesos e reparta o cabelo dentro da cidade, e queime no fogo o outro terço. Pegue um terço e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade. Espalhe um terço ao vento, porque eu perseguirei com espada desembainhada. Mas apanhe uma das poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa. E destes ainda pegue algumas e atire-as ao fogo para que se queimem. Dali um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: esta é Jerusalém que pus no meio dos povos, com nações ao redor. Contudo,
Em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, diz o soberano, o Senhor, eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os seus próprios filhos e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que por ter contaminado meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu a retirarei da minha bênção. Não olharei com piedade para você e não a pouparei. 1/3 do seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro dos seus muros. 1/3 cairá a espada fora da cidade, e 1/3 dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Então a minha ira cessará e diminuirá a minha indignação contra eles, e serei vingado. E quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Farei de você uma única ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao redor, à vista de todos quantos passarem por você. Você será objeto de desprezo e de escárnio e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar em você minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome atirarei para destruí-la, aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens que acabarão com seus filhos. A peste e o derramamento de sangue a alcançarão e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 6. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel, profetize contra eles e diga: ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales: estou prestes a trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus altares idólatras, seus altares serão arrasados, seus altares de incenso serão esmigalhados, e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente dos seus ídolos e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas e os altares idólatras serão arrasados e devastados. Seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados e tudo que vocês realizaram será apagado. Seu povo cairá morto no meio de vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações. Ali, as nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim, lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmo por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, porque não ameacei em vão trazer esta desgraça sobre eles. Assim diz o soberano, o Senhor. Esfregue as mãos, bata os pés e grite: ai! Por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Quem está longe morrerá pela peste, quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim enviarei a minha ira sobre eles, e saberão que eu sou o Senhor. Quando o seu povo estiver estirado, morto entre os seus ídolos,
ao redor dos altares, em todo monte alto e em todo topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático a todos os seus ídolos. Estenderei o meu braço contra eles e tornarei a terra uma imensidão desolada, desde o deserto até Dibla, onde quer que estiverem vivendo. Então saberão que eu sou o Senhor. Terminamos mais um momento precioso na presença do Senhor. Você já se inscreveu no canal? Obrigada! Ainda não? Se inscreva no canal logo aqui abaixo. Deixe o seu like em cada vídeo que assistir e compartilhe, para que juntos possamos alimentar a fé de muitos irmãos, levando a palavra viva do Senhor, que é o alimento do nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!